Olá, Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa sinagoga de Shaarei Teshuvah, a você que nos acompanha de casa. Após um tempo, sim, em termos de gravações, né, Baruch Hashem, estamos voltando mais uma vez a disponibilizar estes conteúdos para você. E hoje vamos a começar mais uma vez com o nosso podcast Teshuvah. E para quem não me conhece, né, eu sou Hanoch Ben David, estarei trazendo os comentários aqui a respeito do nosso tema de hoje, que será o Ayim Hara, né, o olho mau, o olho gordo, né. E para comentarmos a respeito desse tema, hoje me acompanha a presença do nosso Shelitah, o presidente da nossa sinagoga, o Benjamin Saitun, também o nosso principal percussionista, né, Baruch Hashem. Ele nos acompanha hoje para trazer os seus comentários a respeito desse novo tema. Shalom, shalom a todos. É um tema muito interessante. Eu sou Benjamin Saitun e sou aqui participante aqui dessa nossa belíssima sinagoga e nós convidamos você, que nunca veio aqui, que venha, participe conosco. Nós temos as nossas festas maravilhosas, os nossos Shabbatot são fantásticos. Sim. E são bem-vindos. Quem quiser chegar, é só avisar, marcar e nós receberemos. Sim. Shalom. Isso, Baruch Hashem, né? Então vamos começar o nosso tema de hoje a respeito do Ayim Hara. E nós precisamos então definir o que significa para o judaísmo essa questão de olho gordo. Será que é diferente ao conceito que tem outras religiões a respeito desse mesmo tema, do olho gordo, né? Então Ayim Hara, literalmente do hebraico a português, poderíamos traduzir como o olho mau, o olho negativo, o olho pesado, né? O olho gordo, né? Mas o que significa realmente isso para o judaísmo? No judaísmo, o olho gordo é realmente uma doença, né? Uma doença, como o caso também já falamos num outro podcast a respeito de Lashon Hara, né? E falávamos que Lashon Hara tinha uma doença que causava lepra, né? E no caso do Ayim Hara também, o Ayim Hara é uma doença imunodeficiente, né? Por quê? Porque o Ayim Hara é a capacidade que temos de ver as coisas más em toda situação, né? E você pode se perguntar, mas na minha concepção que tinha na minha outra religião ou na minha própria cultura, aqui na cultura ocidental, você não é falado que o olho gordo, o olho mau é uma coisa que passa de uma pessoa para outra, não que eu passo para mim mesmo, né? E no judaísmo nós temos a própria capacidade de trazer o olho gordo para nós mesmos, né? Quando nós olhamos uma situação difícil, quando nós olhamos para uma pessoa ou para uma coisa e denegrimos ela, ou seja, começamos a olhar ela do lado negativo, nós estamos de uma outra forma também trazendo um Ayim Hara, o olho gordo para a nossa própria vida, né? Então essa é uma diferença principal. Mas na base do Ayim Hara é a capacidade que temos de ver as coisas, mas sempre ver o lado negativo das coisas, né? E temos um exemplo bem claro dentro da Torá que representa essa mesma questão, que é o caso de Bilam, o profeta das nações, né? E ele tinha uma capacidade de fazer o quê? De ver a um povo, de ver uma pessoa específica, de ver um reino específico, ver as coisas ruins daquele reino, e através disso ele amaldiçoava aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, né? Então já temos a definição clara de que é um Ayim Hara, né? É quando vemos uma coisa, quando vemos uma pessoa, quando vemos uma qualidade ou quando vemos uma situação e já damos um decreto, falamos, isso aí não presta, isso aí não funciona, isso aí não é bom. E isso também é importante lembrarmos que quando Hashem fez a criação, quando o Sagrado criou o universo, cada vez que ele finalizava uma parte da criação, ele falava, e viu Hashem que era bom, né? Que era muito bom. Chegou no dia de Shabbat e falou que era muito bom, né? Então, quando nós começamos a tomar essa atitude de olhar as coisas e sempre falar, não, aquilo é prejuízo, aquilo é coisa ruim, aquilo não vai dar certo, nós estamos indo em contra do decreto de Hashem que falou que o nosso universo ele é bom. Isso significa que eu vou começar a ver todas as coisas e falar que todas as coisas são boas. Não. Nós temos que ter um juízo certo, né? Isso, um discernimento certo do que está certo e do que está errado. Mas o que eu não posso fazer é misturar as coisas, né? Por isso que temos a Torá. A Torá nos dá uma medida, nos dá uma régua, nos dá uma dimensão de como sabermos quando uma coisa é boa e quando uma coisa é ruim, né? Eu queria abrir a participação do Benjamin
Benjamin Zeitoun falando a respeito disso, porque isso está muito ligado aos nossos tempos atuais com a política, né? A política desvirtua muitas vezes essa capacidade que nós temos de ver as coisas que são boas e as coisas que são ruins, e isso acaba sendo a Aymara, isso acaba sendo um olho gordo, né? Hanor, exatamente. O Eterno, ele criou tudo, inclusive esse dom, porque é um dom. Sim. É um dom. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa faz um ato desse, de olho gordo, inclusive aqui no Brasil chama também olhar de seca-pimenteira, a pessoa que amaldiçoa, sim, às vezes até chega perto e já... Exatamente, às vezes até inconscientemente a pessoa amaldiçoa aquilo ali. Esse dom é um dom que a pessoa recebeu, mas pela falta de criação, pela falta da educação adequada e correta. O que é a educação adequada e correta? A criança, ela sendo educada a ter boas ações, a fazer boas coisas, o que acontece? A pessoa, às vezes, nem sabe que tem esse dom, mas tem. Então, essa pessoa sendo criada, educada de uma forma positiva, de uma forma com a fé no Eterno, com a forma de amor àqueles que estão ao seu redor, e que esse amor daqueles que estão ao seu redor no futuro vai se transformar no amor a ambientes muito maiores, a maior quantidade de pessoas. Então, essas pessoas, elas desenvolvem, como o rei Davi, ele tinha isso. Sim. Ele tinha, e ele desenvolveu para o bem. Exatamente. Ele desenvolveu isso aí para o bem. Então, o rei Davi, ele tinha esse dom e desenvolveu para o bem. Algumas pessoas que já tenham a má índole, então essas pessoas desenvolvem essa capacidade, esse é um poder, desenvolvem esse poder para o mal, como Bilã. Sim. O profeta das nações, Bilã, ele tinha esse dom, e ele usava esse dom para quê? Para se enriquecer, amaldiçoando reinos, amaldiçoando pessoas, enfim. Nós vemos a Torá, ela muitas vezes ela reflete isso. Os nossos sábios contam que quando Jacó mandou os seus 11 filhos, né, para Egito, para a terra do Egito, Esmirraim, ele falou: entrem cada um por uma entrada, para evitar o mal olhado, para evitar o olho gordo, vendo um grupo de irmãos grandes, coesos, né? Exato, eram 10, né? Sim. Exato. Então, um grupo assim coeso, então poderia suscitar um mal olhado. Aí nós temos uma coisa muito interessante. Isso é um dom, sem dúvida. Mas ocorre que esses dons dos amaldiçoamentos, se Lashon Hará, sim, também. Aymara, então esses dons de amaldiçoamento pela sua língua, pelo seu olho, então esses dons têm um detalhe muito importante, que muitas vezes pessoas não entendem, não percebem. O que é necessário para que essa maldição cole naquela pessoa? É necessário que a pessoa tenha merecimento. Quem é que determina que a pessoa tem merecimento ou não? É o Eterno. Esse é o motivo pelo qual nós sempre temos que fazer as nossas orações de forma contrita, fazer as nossas orações de forma sincera, a nos arrepender, sincera, uma forma sincera de arrependimento, porque o Eterno se compraz com arrependimento. Nas nossas orações matinais, nós temos uma oração que diz assim: e livra-me do mal olhado e da má língua e da falsa acusação. Então, o mal olhado e a má língua são doenças, são males espirituais. São males espirituais. Então, vai do espírito de uma pessoa para o espírito de outra pessoa. Se aquela pessoa tiver merecimento, ou seja, se for uma pessoa arrogante, uma pessoa pecadora, uma pessoa que faz mal às outras, pega. Mas pega assim igual lepra. Sim, rapidão. É terrível, rapidamente, pega rapidamente. Então, precisamos ter a consciência de que as boas ações, os bons atos, as boas condições de vida, as boas condições de
de vizinhos, Sim, de amigos, família. de família. Exatamente. São aqueles pontos que nós devemos buscar para evitar que esses males nos venham a ocorrer. Sim, e muito bom comentários do Benjamin Zeitoun, e me chama muita atenção em vários pontos, mas eu vou tentar primeiro esse ponto mais uma vez, já não tanto a respeito da definição de Ayim Ará, que já foi bem definido, mas no caso da essência, né? E há um tempo atrás falávamos de Lashon Ará e também falávamos que Lashon Ará ela é ruim porque ela atinge das nossas janelas espirituais, né? Que são os nossos ouvidos, e sempre falamos que os nossos olhos são a janela da nossa alma, mas agora temos que falar diretamente dos olhos. E é interessante que na Torá existem muitas vezes que se fala, e várias parashat, várias porções da Torá começam com o nome da palavra re'e. Re'e em hebraico é vê, olha, enxerga, né? E também tem várias parashot, várias porções da Torá que também levam o nome de vayera, e apareceu, e viu, e enxergou, né? Então são chamados de atenção que o próprio Sagrado nos faz dentro da própria Torá para nós entendermos uma questão importante. Os nossos olhos, eles têm uma capacidade interessante que nos dão a percepção da realidade, né? Nós entendemos o nosso mundo através da forma que nós olhamos ele. Por isso que muitas pessoas acham certo falar que a Terra é plana, porque para ele o que ele consegue enxergar é isso, que a Terra é só esse pedacinho que ele consegue enxergar. Isso, mas quando você tem uma visão maior da realidade, você já fala, não, a Terra não é plana, ela tem outro formato. Igual nós na nossa vida, às vezes aprendemos coisas que nos levam até certo ponto da nossa vida, mas se somos capazes de enxergar um pouco mais além do que estamos acostumados, temos a capacidade de abrir uma outra realidade, uma outra verdade, que não é que não existia, sino que nós não tínhamos a capacidade de enxergá-la, né? E isso, o Ayim Ará é todo o contrário. O Ayim Ará o que trata de trazer é diminuir a realidade, de trazer coisas piores, isso, de cegar as pessoas. Realmente essa é a questão, de cegar as pessoas, mas que como o próprio Benjamin Zeitoun também falou excelentemente, né? O Ayim Ará, de uma outra forma, é um dom, né? É uma ferramenta, é um instrumento que a pessoa pode utilizar para o bem ou para o mal. E a maioria das pessoas utilizam para o mal. Então tem o caso de Bilam, mas eu gostaria também falar de um caso especial, e estamos nos aproximando a essa porção da Parashat de Korah. Korah era um homem visionário, né? Ele tinha uma visão, ele conseguia ver a futuro, ou seja, ele tinha uma capacidade de enxergar as pessoas e ver coisas diferentes a outras pessoas que muitos dos heróis do nosso mundo, bons e ruins, ou seja, das pessoas que ficaram marcadas na história, tinham essa capacidade de ser visionários, de ver um problema, de ver uma situação e trazer uma resposta. Uma resposta que não necessariamente era uma resposta boa, às vezes eram respostas ruins, como temos o caso do Hitler, né? Que ele viu uma situação, que foi a situação dos judeus, e ele deu uma resposta. Não era uma resposta boa, mas era uma resposta que funcionou para eles, né? Então, os visionários, nós temos a capacidade de ter isso, né? De ter visionários para o bem e para o mal. E Korah foi um visionário que viu essa situação e trouxe para o mal. Ele falou o seguinte: todos os Bnei Israel somos santos. Todos os filhos de Israel somos santos. Por que Moshe e Arão, então, eles tentam se entronizar, se fazer maior diante da comunidade que o restante do povo? Por que eu não posso ser como Moshe? Por que eu não posso ser como Arão? Então ele viu, ele teve essa visão. Não, nós todos temos capacidades. Por que eu não vou utilizar esse mesmo, como que nivelar o terreno para diminuir as coisas que são boas, né? E é aí que vem o problema, quando começamos a diminuir as coisas que são boas, né? Então, todos nós temos situações na nossa vida que nos levam a pensar: puxa vida, poderíamos ter feito uma coisa melhor, poderíamos ter uma resposta melhor. E essa é a diferença entre o Ayim Ará e o Ayim Atov. Agora vou começar um pouco a mudar agora a questão, porque estamos falando muito da parte negativa. Vamos começar a falar um pouco das coisas positivas, como o próprio Benjamin Zeitoun falou a respeito da recomendação que nosso pai Yaakov, nosso pai Israel, deu para seus 10 filhos. Na primeira viagem que eles fizeram foram em 10, né? Na segunda eles tiveram que levar o 11, porque o próprio Potifar, né, que eles não sabiam
sabiam que era Potifar, não, do próprio Segnach-Paner, que eles não sabiam até esse ponto que era seu próprio irmão Yosef, né? Falou, se vocês não trazerem o caçula, seu irmão mais novo, que ele sabia que era Benjamim, vocês não vão receber, não vão entrar aqui a Egito, né? Por isso que ele foi na segunda vez, eles tiveram que ir em 11, né? Mas é certo, a Yaakov pediu para eles entrarem em entradas diferentes para não chamar a atenção e não levantar o mal olhado, né? E também temos o caso, sempre, por algum motivo, sempre está relacionado a Mitzrayim e ao restante dos povos. Temos o caso de Abraham Avinu. Abraham Avinu, quando teve fome na terra de Canaã, em Eretz Canaã, antes de se tornar Israel, ele teve que descer para Mitzrayim, ele teve que descer para o Egito. E quando ele se estava aproximando do Egito, ele falou para Sara, sua esposa, que ela falasse que era sua irmã, não era sua esposa também, para não acabar eles morrendo por causa da beleza da Sara. Mesmo caso com Yitzhak e Rivka, quando teve fome em Eretz Canaã, mais especificamente em Betel, onde morava Yitzhak, ele teve que descer, ainda ficar em Eretz Canaã, mas ele desceu para uma região diferente, que era a região de Avimelech. E quando ele chegou lá na região de Avimelech, também falou a mesma coisa, a mesma questão que tinha falado seu pai para Sara, ele teve que falar para Rivka, né? Então nós precisamos ter um cuidado, né? Temos que ter, essa também é uma questão importante, porque como falava na definição da questão do Ayin Ará, Ayin Ará é uma doença imunológica. O que significa isso? Nós temos um sistema imunológico no nosso corpo físico, né? Que ele tem a capacidade de quê? De aumentar a nossa defesa a vírus, né? A doenças virosas, né, que se transmitem de uma pessoa a outra através do ar, através do contato, através da saliva, através de muitas formas são transmitidas essas doenças, né? E no nosso corpo espiritual nós também temos um sistema imunológico que são o que nós conhecemos no judaísmo como zehut, que é mérito, né? Então, cada vez que nós fazemos uma boa ação, cada vez que fazemos uma reza, cada vez que vimos para a sinagoga a participar do Shabbat, das festividades, cada vez que colocamos tefilim, cada vez que colocamos tzitzit, cada vez que fazemos tzedakah, cada vez que antes de consumir um alimento fazemos uma berachá e posterior a ter consumido esse alimento fazemos o birkat hamazon, nós estamos levantando um zehut, estamos levantando um mérito. E é como quando você tem um sistema imunológico forte, né? Então isso nos dá uma imunidade, uma capacidade de termos uma defesa grande para o mal olhado, para o Ayin Ará. E por isso é que temos mais uma vez o caso do Bilam. Bilam, quando foi contratado por Balak para amaldiçoar Israel, quando ele chegou na frente de Israel, e ele poderia ter visto milhões de coisas nesse momento, né? Nós não vamos falar que todos os Bnei Israel nesse momento estavam fazendo coisas boas, nós não sabemos. Bezrat Hashem, esperemos que sim, né? Mas possivelmente não. Mas ainda assim, o sistema imunológico do povo de Israel era tão grande que no momento que ele tentou amaldiçoar, o que saiu foi uma berachá, uma bênção, né? Então nós também temos essa capacidade e temos a capacidade do contrário. Se somos muito fracos no nosso sistema imunológico, nós acabamos de forma fácil sendo atingidos por uma questão. Então, o que não pode acontecer nós como anuncitas, o que não podemos acreditar? Porque isso também é um problema, porque isso é uma pegadinha de outras religiões do Ocidente, né? Você bota a culpa no mal olhado. Não, alguém me jogou mal olhado. Não, alguém está falando mal de mim. Alguém me viu errado e por isso que não está dando certo. Não, essa não é a questão. Primeiro, não é a verdade e também não é a solução. Quando começar a ter situações desse tipo, você tem que falar o quê? Não tenho um sistema imunológico suficientemente forte para me defender, né? Então o problema do Ayin Ará nunca vai ser um problema externo. Por isso que falava, você não pode botar a culpa do Ayin Ará em quem te olhou mal ou quem teve um desejo negativo com você. Quem tem a culpa de que esse desejo negativo ou essa visão errada de você tenha um efeito na sua vida, sempre vai ser nós mesmos. Nós temos um sistema imunológico, isso, falta de merecimento. Temos um sistema imunológico suficientemente forte para termos uma contra aquilo que está acontecendo com nós, né? Então, mas existe um ponto muito interessante. Nós temos um mandamento que nós não podemos pedir ao Eterno que nos teste. Uhum. Nós não podemos. Isso aí é um pecado terrível, a pessoa que se propõe a esse tipo de coisa.
Jamais façamos isso. Sim. Então, eu sou tal, eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas rezas e tal, então eu estou isento disso. Jamais faça isso. Jamais faça isso, porque a pessoa que se acha completa, plena, total, essa pessoa não tem a abertura para se elevar, porque nenhum de nós tem um nível de elevação tão grande que possamos dizer uma coisa dessas. Então, o que é necessário que façamos é o seguinte: façamos, é exatamente o que Ranor falou, é fazermos as doações, fazermos as rezas, frequentarmos a sinagoga, fazermos o Shabatot, as festas, fazermos, enfim, bênçãos, as nossas bênçãos antes e depois das refeições, enfim, todos aqueles pontos, as nossas orações de manhã, de tarde e de noite. Então, tudo aquilo, isso nos fortalece o nosso sistema imunológico espiritual. Porém, não sejamos assim, achamos que não devemos achar que somos grandes na história, porque ninguém é grande, só o Eterno é grande. E, de repente, um pecadozinho que você cometeu aqui já é uma abertura. Sim, uma brecha. Então, jamais queira testar o Eterno. Exatamente. E o senhor abriu um ponto muito grande, muito importante também, porque eu queria separar esse tema para uma outra oportunidade. Mais importante deixar claro isso, porque isso também pode trazer um problema para a pessoa que nos está acompanhando do outro lado. Falei de sehut, né? Falei de mérito, né? E o que não pode acontecer? O mérito é uma coisa boa, sim. Fazermos ou procurarmos sempre estar ligados à mitzvah, ao mandamento, procurarmos cumprir os mandamentos é uma coisa boa. Só que no judaísmo se nos é ensinado o seguinte: faça o mérito, mas nunca procure ele. Né? O que me refiro com isto? Nunca se engrandeça com o que você fez, né? Por isso que sempre, muitas das nossas rezas parece, para quem olha de fora, parece uma reza meio que não negativa, mas como que se torna uma reza que te torna humilde, como que abaixa o teu ego, como que chama? Autorrespeito. Isso, não ao respeito, senão a orgulho. Ele abaixa o teu orgulho, né? E tem uma reza também que gosto muito, também está no Shaharit, na reza da manhã, que fala assim: quem somos nós? Qual que é a nossa força? Qual que é a nossa capacidade? Qual que é a nossa sabedoria? Qual que é todas essas coisas? E isso, para quem olha de fora, parece uma coisa que diminui a pessoa, mas não é isso. É porque sempre que nós estivermos de frente a um tribunal celestial, ou quando estivermos de frente ao sagrado, nós nunca poderemos falar: mas eu fiz tal coisa, ou eu ajudei tal pessoa, ou eu fiz tal coisa. Sempre que você for trazer uma reza, seja uma reza já estabelecida como as que estão no Sidur, ou uma reza pessoal, que também existe no judaísmo, é um conceito que poderemos tratar para uma outra oportunidade, que é o conceito de hibodedut, né? Em qualquer momento que você tente se apresentar diante do tribunal celestial, nunca se apresente falando: não, eu fiz tal coisa e por isso eu posso receber uma verajá, posso receber uma bênção. Não faça isso, porque isso é mais uma vez o que o Benjamin Zaytun estava falando. Isso é testar o sagrado, né? Isso é falar: viu, eu sou meritório daquilo. Nunca se ache meritório. Sempre procure o bem, faça o bem, mas nunca se ache meritório. E por isso que temos o caso do contrário de Bilam. Qual que é o contrário de Bilam? O contrário de Bilam era o próprio Moshe Rabbeinu. E de Moshe Rabbeinu se nos é falado o quê? Que Moshe Rabbeinu foi o homem mais humilde que pisou nessa terra, né? Então, ele, ainda sendo o mais elevado espiritualmente, ele sempre manteve a sua humildade, e isso que faz a diferença, né? Nunca nos acharmos o suficientemente meritórios para podermos nem levantar a voz diante de um tribunal celestial, mas que por isso é que fazemos os nossos méritos, porque os nossos méritos podem falar muito mais do que o nosso orgulho, né? Então sempre tenha essa consciência bem clara. E agora, para irmos trocando agora para a parte positiva, né? Vamos a começar a falar do contrário do Ayim Ará, que é o Ayim Atov, né? E disso falamos vários casos do Ayim Ará, mas existem muito mais casos do Ayim Atov que do Ayim Ará. E podemos começar com o nosso próprio pai Abraham.
Se nos é ensinado que Abraão Avinu, quando ele conhecia uma pessoa nova, ainda não sendo da sua própria tenda, ou seja, das pessoas que praticavam as coisas que ele estava praticando, que é o que nós conhecemos atualmente como judaísmo, que não era o judaísmo da época, né? Mas era a aproximação a Hashem, a aproximação a sagrado, né? Ainda sendo a pior pessoa do mundo, Abraão sempre tentava procurar nele, ou tentava ver naquela pessoa o lado positivo, uma coisa boa, que é o que nós aprendemos, que todo ser humano tem Nishmat Haim, todo ser humano tem espírito de vida, e o espírito de vida vem de quem? A quem que pertence o espírito de vida? A Hashem, né? Então a capacidade de Abraão era ver a Hashem em todas as pessoas. Por isso se nos é ensinado que quando ele trazia a um convidado para sua casa, ele fazia que a pessoa recitasse uma bênção, uma berachá, porque isso trazia a conexão final nessa questão de ter Nishmat Haim e ter consciência de que é Hashem e não é eu, né? Então Abraão tinha essa capacidade de sempre ver a coisa boa, né? Até no final, ou seja, quando temos um caso bem específico, que é o caso da Akedah, do sacrifício de seu filho Yitzhak, quando Yitzhak falou para Abraão, viu, o que nós estamos indo fazer? O que nós vamos fazer agora? Aonde que está o animal para sacrifício? O que Abraão falou? Não, Hashem vai prover o animal para sacrifício. Ele talvez sem saber, ele já tinha a visão de que Hashem era tão misericordioso, ou seja, no seu coração, ainda que ele sabia que ele precisava cumprir o que Hashem falou, ele no seu coração sabia que Hashem é muito maior do que nós conseguimos imaginar, e a sua misericórdia é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, sempre que nós tivemos a capacidade de nos ligar à mitzvah, ao mandamento de Hashem, saiba que isso vai trazer uma coisa boa, sem a necessidade de você reclamar, né? Ou de você exigir, ou de você falar, não, eu fiz tal coisa e eu quero a minha recompensa agora, né? Mas sempre tenha uma visão positiva daquilo, né? Então, isso nós podemos aprender de Abraão, mas existe um caso mais importante, e acho que o Benjamin Zaitum pode falar a respeito desse caso também bastante, né? Que é o caso de quem representa o maior caso de Aim Atov, de olho bom no judaísmo, é Yosef Hassadir, o Yosef, o filho de Yaakov, de Israel, né? E Yosef se nos é ensinado que ainda que ele passou por todas as dificuldades, todos os perrengues que ele passou na sua vida, muito jovem, né? Muito jovem e por muito tempo, né? Todas as dificuldades que ele passou, sempre ele estava olhando para o lado positivo, para as coisas boas, para o que ele poderia fazer para trazer um pouquinho mais perto ao mundo de Hashem, né? Por isso é que quando ele estava na cadeia, que foi o nível mais baixo que o nosso pai Yosef chegou, foi quando ele ficou preso lá na cadeia, né? Ainda nesses momentos, se nos é ensinado que ele tentava ensinar as coisas boas para umas pessoas que muita gente poderia falar que era o pior do mundo, que eram os presos, né? Isso, os criminosos, os presos. Ele tentava ensinar as coisas boas, tanto assim que ele se tornou praticamente que o Al-Qaeda, fala no português, o que está no controle da cadeia. Isso, ele se tornou chefe dos prisioneiros por isso, porque chegou um ponto que os próprios egípcios já não precisavam se preocupar pelos prisioneiros, porque Yosef tinha mudado a percepção, mais uma vez, a visão dos próprios prisioneiros, e conseguiu trazer a paz naquele lugar, que é se nós fôssemos para uma cadeia atual, o único que nós não íamos encontrar lá é paz, né? Lá ninguém tem paz, não existe paz. E eu conheço relatos de pessoas próximas de mim que falam, a pessoa não consegue descansar, porque se a pessoa conseguir dormir bem, ele vai acordar e não vai encontrar uma coisa legal, né? Então essa questão da cadeia, da prisão, é uma questão muito forte e é uma realidade que acontece no nosso mundo atual, e nós tomamos cuidado de isso, mas existe. Mas ainda nesses momentos tão difíceis, o nosso pai Yosef conseguia ver o bem naqueles momentos. Olha que interessante esse ponto que você levantou, Yosef. Yosef, ele olha como é que é a vida de cada um de nós. Uhum. A vida dele é um exemplo para cada um de nós. Olha só que interessante. Ele era o filho predileto. Sim. Ele era o filho predileto de Israel. Uhum. Ele era amado, tanto que ele ganhou uma camisa especial de cores, listas e tal. Uma coisa deve ter sido uma roupa linda. Espetacular, né? Então, ele estava por cima.
Ele era o topo. Ele era quem ia fiscalizar o trabalho dos irmãos no campo e relatar para o pai. O que aconteceu? Ali os irmãos pegaram ele e jogaram ele no poço. Venderam esse irmão. Bom, primeiro, ele decaiu no poço. Segundo, ele decaiu sendo colocado à venda aos mercadores. Depois, tendo ido ao Egito, ele decaiu ainda mais, tendo sido colocado como escravo. Depois de escravo, é o fundo do poço? Não. Você chega no fundo do poço, ainda pode cavar. Isso. Ainda tem um alçapão embaixo do fundo do poço. E ele foi para esse alçapão embaixo do fundo do poço, que era a prisão. Na prisão, em todas essas ações que ele fez em toda a sua vida, ele fez o melhor. Sim. Sendo como escravo, sendo como irmão também. Sim. Como irmão também ele fez bom. Os outros não gostavam, mas ele fazia o bem para eles mesmos, os irmãos, e para o pai. Quando chegou como escravo, era o dono da casa praticamente. Ele era o dono da casa. Depois ele foi para muito mais abaixo ainda no valor como social, né? Social foi muito mais abaixo. Ainda ali ele foi o que estava acima de todos. Quando ele foi reconhecido, aí o que aconteceu? Ele subiu não ao nível que ele estava como irmão, como filho. Ele subiu ao nível do paralelo ao próprio faraó. Ali, o que aconteceu? Todos esses bens que ele fez, tudo isso foi contabilizado. Por quem? O próprio Eterno. Tudo isso foi contabilizado. Ele nunca cobrou. Pô, Eterno, eu fiz isso, olha que coisa boa que eu fiz. Exatamente. Hanor falou. Exatamente. Não devemos cobrar. Devemos ter aquela coisa e sempre achar que podemos fazer mais, temos que fazer mais, devemos fazer mais e devemos merecer mais. Não cobre, nunca cobre. Por quê? Porque o bem, ele vem, quer você queira, quer não queira. Você vai ser salvo, quer você queira, quer você não queira. E é o Eterno quem faz isso. Exatamente. Não é você. Eu vou agora ser o rei do Egito. Não! Você não vai ser, se o Eterno, você vai ser exatamente aquilo que o Eterno queira que você seja. E você fazendo o bem, ou seja, esse olho do bem, você tendo esse olho do bem, você vai fazer sempre aquilo que é bom. Eu queria trazer um exemplo aqui de uma coisa que desde criança me impressionou muito. Eu morava lá no Rio, num bairro chamado Bom Sucesso, cheio de português, o que tinha mais português lá, né? E tinha uma senhora, ela na época devia ter 70 anos, não sei, uma coisa assim, uma senhora, e ela era rezadeira, as pessoas chamam de rezadeira. O que ela fazia? Uma pessoa estava com um ombro destroncado, estava com não sei o quê, e ela ia lá e tal, ou então uma doença, alguma coisa ruim, ela ia lá e via a pessoa. Essa mulher, não era ela que fazia milagres. Exatamente, não é? Não era ela, não. Mas ela, entre aspas, ela curava as pessoas, entre aspas, né? Porque quem cura é o Eterno. Então, ela fazia lá as rezas dela e tal. E eu não duvido nada que ela tivesse uma ascendência judaica, tá? Então, ela fazia essas rezas. Acho que ela tinha assim, porque a família dela era barata, família barata. Então, ela fazia essas rezas e as pessoas saíam bem. Sabe o que eles davam em troca? Nada. Um agradecimento. E ela ficava feliz da vida. Então, é esse tipo de coisa que nos traz os méritos. Hoje, essa senhora, eu era criança, eu era há 10, 11 anos por aí. Então, essa senhora hoje deve estar já na presença de Deus. E com todo o merecimento, com todo o carinho do Eterno em relação a ela. Então, pessoal, não vamos nos achar, nós não devemos nos achar, eu sou tal, não, você não é não. Você precisa crescer, ele, todos nós, cada um de nós precisa crescer, e precisa crescer através de quê? Os méritos que o Eterno nos determina. Seja de Sedaká,
seja um auxílio, seja uma conversa. Sim. O meu filho mais novo, ele esteve aqui, passou um mês aqui comigo, e nós fazíamos, na época, um serviço de levar o alimento a morador de rua. Na sopa, A sopa, né? A mão amiga. A mão amiga, é muito trabalho, muito bonito. Sim, bom. E uma vez eu estava fazendo o serviço e levei ele. Aí estou lá, distribuindo, tal. De repente eu olho para ele, ele estava conversando com uma senhora, uma mendiga, né? Sim, senhora coitada. E ele lá conversando, e a mulher feliz de ouvir. Que legal. Alguém que ouvisse ele. Esse meu filho, quer dizer, os meus filhos todos eles têm bons méritos. Sim, bom. Mas essa ação dele me surpreendeu de uma forma assim maravilhosa. Sim, bom. Eu também tenho uma história com a sopa também. O meu pai, o tempo que ele esteve por aqui também, participou da sopa. E ele, claro, era a naturalidade dele. Ele era muito extrovertido, né? Então ele sempre estava dando risada, contando piada, cantando, sempre procurava. E teve uma vez, tem um vídeo por ali depois, eu mostro para a senhora ali, tem um vídeo que ele tinha um pessoal que estava em situação de rua, que ele tocava flauta, né? E era de outro país, nem era daqui do Brasil, né? Ele já estava vindo de um outro lugar. E o rapaz começou a tocar uma música na flauta, e como meu pai sabia a música, começou a cantar, né? E já reconstruiu o momento daquela situação, né? Então, quando você consegue trazer ainda um pouco de alegria para essas pessoas que estão em uma situação muito difícil, né? É muito difícil. Quem sabe como que é a fome, quem sabe como que é uma situação onde você não tem a própria capacidade de sustentar você nem a sua família, mas quando tem um momento de liberdade, que isso é importante, mientras escutava o Senhor falando a respeito de Joseph, sempre me vinha na cabeça, Joseph, quantas vezes Joseph perdeu a liberdade? Já tendo perdido a liberdade, ele voltava a perder mais ainda a liberdade, que é uma questão incongruente, né? Porque você pode perder a liberdade uma vez só, né? Mas ele perdeu mais de 2 vezes a liberdade, né? Então, ainda nesses momentos, ele conseguia se manter ligado a Hashem. E ainda nesses momentos que essas pessoas têm se aproximar a procurar um alimento, alguma coisa, quando você consegue suprir essa necessidade, seja a necessidade de comida, que é uma necessidade física, mas também isso que o Senhor falou, uma conversa, uma risada, uma música, uma piada, isso traz, às vezes, enche mais a pessoa do que a própria comida, né? Isso é claro, também é uma piada que tem na Venezuela, né? Na Venezuela, o doutor da Venezuela, né, em qualquer das modalidades, a maioria, não vamos falar de tudo, mas a maioria, quando você chega no consultório do doutor, o doutor começa a conversar com você, e conversa, tanto assim que muita gente fala que às vezes você marca uma consulta para ir no doutor só para conversar, tipo, para se desestressar. No final você não estava nem doente nem nada, mas você saiu, que é o caso da pessoa que rezava, né? Que é um ponto que eu queria tratar bem específico, que é muito importante, porque o anuncita tem, eu sempre toco nessa tecla, desculpa que tenha que tocar novamente nessa tecla, né? Quando o anuncita entra em contato com a Torá e com o judaísmo, às vezes isso, de uma forma involuntária, leva a ele a se tornar orgulhoso. Orgulhoso como? Quando a pessoa começa a falar, não, agora que eu sei da Torá, eu não posso me misturar com os católicos, não posso me misturar com os evangélicos, não posso me misturar com os muçulmanos, não posso me misturar com tal pessoa, né? Porque eu sou santo, eu sou sagrado, eu tenho que me separar, né? E a separação é uma coisa boa, sim, até um certo ponto é uma coisa boa, mas nós temos que lembrar que o nosso pai Abraham, ele recebeu uma missão, que é uma bênção, mas que é uma missão. Hashem falou assim, quando Abraham tomou a decisão de sair da sua terra e de ir a Eretz Canaã para torná-la Eretz Israel, Hashem falou que na tua semente seriam abençoadas o resto da terra, né? E nós ainda, como descendentes de Abraham, Bnei Israel, temos esse trabalho ainda em pé. Ainda hoje nós temos a capacidade de podermos abençoar o restante da terra através das nossas boas ações, né? Então, quando você toma uma decisão de falar, não, eu sou diferente e eu vou me separar, eu não vou entrar em contato, você está travando essa via, que era o que o Benjamin Saitun estava falando, ou seja, quando você dá uma sopa, quando você dá suple uma necessidade, ele está negando
aproveitando essa oportunidade e lembrarmos que a tzedakah, esse conceito de suprir essa necessidade no judaísmo, não é conhecido como caridade e sim como justiça. Então, quando você trava essa saída, quando você trava essa oportunidade, essa chance, você se está tornando uma pessoa injusta, né? De uma ou outra forma. Então, nós não podemos acreditar que somos melhores que ninguém. Nós temos que acreditar que cada um de nós pode ser melhor. E por isso o caso da pessoa que fazia as orações é um caso interessante, porque o Anocita que nos está escutando do outro lado da tela pode falar, viu, mas o Benjamin Zaitum que está falando que Hashem escuta as demais pessoas, ainda que não sejam judeus. E eu vou te dar uma surpresa agora. O Hashem escuta a quem ele quiser escutar. Não interessa se ele é judeu, não é judeu, o quão ruim pode ser, você pode, porque isso também é uma questão. Às vezes nós acreditamos que as pessoas são mais ruins do que realmente elas são, né? E por mais que você possa acreditar que é uma pessoa ruim, Hashem pode escutar as suas palavras, e isso está na Torá, não está na especificamente. Sempre falo do Teilim 145, ele fala assim: Poteach et yadecha umasbia lechol chai ratzon, né? Ele abre a sua mão e suple a necessidade de todos os seres vivos, não só dos Bnei Israel, não só dos judeus, não só dos levitas, não só dos Kohanim, não só do Kohen Gadol, não só do presidente de Israel, não só do maior rabino que você possa se imaginar na história. Ele satisfaz, suple a necessidade de todos os seres vivos, e ele escuta quem quer escutar, e ele suple a necessidade de quem ele quiser suprir. Nós não temos a capacidade de falar para Hashem, não faça, porque ele não é justo, porque mais uma vez o que o Benjamin Zaitum falava, quem decide quem é justo e quem não é justo, no final das contas não é nós, é o sagrado, né? Tem um ponto, o senhor Abravanel, Silvio Santos, ele uma vez ele gostava, ele era um judeu assumido, ele defendia o judaísmo. Então, uma vez ele falou uma coisa que eu fiquei muito bem impressionado, que é o seguinte: quando você vê uma pessoa em dificuldade, por exemplo, a pessoa está vendendo alguma coisa, sinal, e você pergunta quanto é, por exemplo, a bala, um pacote de bala, quanto é esse pacote de bala? É R$10. Não discuta. É caro? Caríssimo. Um pacote de bala é R$5, enfim. Mas não discuta. Tire o dinheiro do bolso e ajude essa pessoa. Com um sorriso. Com um sorriso. Quando a pessoa está em dificuldade, não deixe de apoiar com um sorriso. Aqui em Ponta Grossa tem uns carrinhos, né? Pessoa que puxa uns carrinhos com recicláveis. Sim, que chamam de gaiota. Chamam de gaiota, exatamente, chamam de gaiota. Então eles puxam aquilo ali. Toda vez que eu já deixo um dinheiro separado ali no porta-luva do carro. Por quê? Quando eu passo por porque eles vivem uma dificuldade muito grande. Quando eu passo por um deles, eu paro o carro e chamo eles, olha. Aí fala exatamente assim: o teu trabalho é muito importante. Você tem que elevar a pessoa. Você não pode deixar a pessoa decaída. Você tem que elevar. É teu papel elevar a pessoa. Eu falo assim: você faz um trabalho muito bonito e muito importante. A coleta desses recicláveis, você está fazendo um trabalho muito importante para toda a sociedade. Aí eu puxo normalmente R$10, né? R$10 e dou para ele assim: olha, isso aqui não é uma esmola, por favor, não veja isso como uma esmola, isso é um reconhecimento do teu valor, do valor do teu trabalho. A pessoa, o sorriso que a pessoa abre na hora, é uma coisa muito bonita de se ver. Então, quando você fizer tzedakah, quando você fizer uma ajuda, uma pessoa está em dificuldade, você ajuda. Não importa se ele está vendendo uma bala de R$1 a 10, não importa. Ajuda com um sorriso. E não tire a dignidade dessa pessoa. Ao contrário, mantenha a dignidade dessa pessoa. Porque você ali você está falando com Deus. É Deus quem está te vendo fazer aquilo. Então, com um sorriso e com acolhimento. Isso. É isso aí. Consegue ver quantos minutos vão de gravação? Porque dali eu já vou encerrando ali. Na parte vermelha ele marca ali
44:27. Então vamos finalizando, já vamos encerrando. Então, para irmos finalizando o nosso tema de hoje, o Benjamin Zeitoun também trouxe uma questão importante enquanto falava do seu último ponto de dar aquilo, mas ainda sorrindo, né? E é um mandamento que também o Benjamin Zeitoun gosta muito desse mandamento. Tem uma frase no judaísmo que fala assim: mitzvah gedolah liot besimcha tamid, né? É uma grande mitzvah, é um grande mandamento estar sempre alegres, né? E mais uma vez, ainda que pareça um pouco incongruente, né? No momento que estamos fazendo esta gravação, estamos nos aproximando às 3 semanas, né? Entramos no mês no quarto mês, né? Que começa da apertura essas 3 semanas de duelo, de luto, onde lembramos a destruição do primeiro e segundo templo. E durante essas 3 semanas se nos isso, o 9 de Av, né? Que começa também com o 17 de Tishrei, não, 17 de Tammuz, né? Que é o quarto mês que começamos agora, né? Se nos é recomendados pelos sábios a diminuir as demonstrações públicas de alegria. Isso não significa que você não vai estar alegre, né? Sino não demonstrar publicamente essas questões de alegria. Mas, contudo, quando chega Shabbat, quando chega o momento do dia sagrado, marcado pelo sagrado, para estarmos alegres, ainda nessas 3 semanas, a gente precisa estar totalmente alegres, né? Então, isso parece uma questão incongruente, mas não é, né? Porque quando nós estamos alegres, estamos demonstrando que estamos conseguindo ver o mundo, mais uma vez, ligando isso com Ayim Atov, quando nós estamos alegres, nós conseguimos ver que o mundo realmente Hashem o criou para nós fazermos o bem e para nós estarmos bem, né? Que muita gente fala, não, que isso aqui não presta, que a situação está difícil, né? Eu sempre falo, se você perguntar ainda no melhor governo de qualquer presidente, ainda no melhor governo de qualquer pessoa, né? Sempre você vai perguntar para a população, como que está indo? Não, tá ruim, tá péssimo, né? Mas não é que escapa da realidade, mas o que nós precisamos fazer é sempre, como nosso pai Yosef, olhar ainda nos momentos ruins as coisas positivas, né? Então, para finalizarmos, nós deixamos o seguinte recado: onde você se considera que está? Está do lado do Ayim Ara ou do Ayim Atov? Que é a pergunta principal de isto. Tudo que nós falamos hoje só terá uma questão importante, só fará diferença se você que nos está acompanhando do outro lado tem a capacidade de determinar isso. Onde estou? Do lado do Ayim Ara ou do lado do Ayim Atov? Estou com Bilam, com Balak, com Korah, com todos aqueles que se levantam para falar mal, para olhar e tentar destruir a questão, ou todo lado positivo, com Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Arão, David, o próprio David, né? Então, de que lado que estou da história? Dos que têm uma visão positiva, dos que têm a capacidade de mudar o nosso mundo, ou estou do lado que olha as coisas negativas e tem a capacidade de mudar o nosso mundo para o mal, né? E para finalizar em um pé bom, eu considero que a pessoa, como o próprio Benjamin Zeitoun falou, né, de convidar vocês a nossa sinagoga a participar juntos do Shabbat, das festividades, a pessoa que tem a coragem, porque isso também é uma coragem, cada vez que nós colocamos um pé em qualquer coisa que tenha uma referência a Eretz Israel ou ao judaísmo, nós estamos fazendo com coragem. Por quê? Porque muitas pessoas no mundo nos odeiam sem base, sem um motivo, sem racionalidade, né? Mas ainda assim nos odeiam, né? E cada vez que você tem a capacidade de se levantar e falar, não, hoje eu vou para a sinagoga, hoje eu vou escutar a palavra que Hashem está dando para mim, né? Ou seja, quando falo a respeito disso, é a porção da Parashá da semana, né? Cada vez que você tem essa capacidade de fazer isso, você está fazendo com coragem, né? E cada vez que nós temos a coragem de fazer isso, nós estamos tendo um Ayim Atov. Falar que ainda que o mundo tenha esse pensamento negativo a respeito do judaísmo, ainda assim eu tenho a capacidade de ver a coisa do lado positivo, né? Com isso, eu queria finalizar as minhas palavras, né? Agradecer a presença e a participação dos que nos estão acompanhando do outro lado da tela, dos nossos internautas. Lembrar a você que nos acompanha de casa, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não está inscrito, ativar as notificações para você ser avisado pelo próprio aplicativo do YouTube, né? Que coisa espetacular, o próprio aplicativo do YouTube te avisa quando se você ativar as notificações, quando nós publicarmos alguma coisa nova, o próprio aplicativo do YouTube já te avisa que nós publicamos alguma coisa nova. Também lembrarmos que temos o nosso serviço de Shabbat, né?
Toda semana, a partir da sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, 20 horas, nós temos direto no nosso serviço de Kabbalat Shabbat. No Shabbat, no sábado, de manhã, no horário, a partir das 9 horas da manhã também já estamos ao vivo. E, posteriormente, também no horário de Motzai Shabbat, que muda dependendo da época do ano, né? Também fazemos o nosso serviço de Motzai Shabbat e você tem a oportunidade de mostrar a sua coragem e de mostrar o seu Ayim Hatov participando junto conosco desse grande momento, seja presencialmente, também para quem nos acompanha do outro lado da tela, né? Então, dar a despedida também para o Benjamin Zaitum. Sim, e interessante esse ponto que você levantou sobre o ódio ao povo judeu. É uma coisa assim que realmente é complicado de você... Essas pessoas que têm esse ódio, elas não fazem ideia do motivo pelo qual eles têm. Sabe aquela pessoa que eu odeio você... Por que você me odeia? Eu não sei, nem quero saber. Eu sei que eu te odeio. Ou seja, é uma resposta muito comum, mais comum do que deveria ser. Mais comum do que deveria ser, exatamente. Por que você me odeia? Porque você é você. E aí, existe um motivo? Eu tenho certeza absoluta que você fez alguma coisa errada. Eu tenho certeza, eu não sei, mas eu tenho certeza. Então, nós precisamos ter a consciência de que existem pessoas assim, de fato. Não podemos esconder a realidade. O mal olhado, o olho bom, tudo isso nós temos que ver. Nós não podemos esconder isso de nós mesmos e nem de ninguém. Então, quando nós virmos alguém falando mal, o que eu posso fazer? Se eu puder fazer alguma coisa, eu faço. Se eu não puder fazer nada, o que eu vou fazer? Às vezes a pessoa está num ambiente extremamente agressivo, aí você se colocando como... Não importa, se você é de direita, você vai numa faculdade dessa que tem aí, você é escorraçado. Por quê? Porque você é de direita. Por que você odeia a direita? Ah, não faço ideia, mas eu não odeio. Eu não gosto, eu odeio. Então, são pessoas que decidem, não pela razão, mas pelo sentimento. O judaísmo é uma religião que ela prima pelo saber, pelo conhecimento. Ela prima pela discussão, para diferenciar ideias. Cada pessoa tem uma ideia diferente. Então, quando nós sentamos e conversamos com outros judeus, eu ouço, puxa, esse cara tem uma ideia bacana. Eu não conseguia entender isso não, mas agora eu entendi. O outro também da mesma forma. Então, é por isso que se diz, quando dois judeus estão conversando, estão discutindo, existem 3 ideias. 3 opiniões diferentes. É a minha opinião, a tua opinião e a nossa opinião. A opinião minha foi enriquecida pela tua e a tua foi enriquecida pela minha. Sim. É assim que funciona. O judaísmo é assim. E é esse motivo um dos motivos pelos quais somos odiados, porque nós aceitamos a ideia diferente. Nós aceitamos, e aliás nós pedimos que a pessoa traga uma ideia diferente. Sim. Essa é a diferença. Shalom. Shalom, shalom. Então, muito obrigado por ter nos assistido. Lembrar então mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e aguardamos por você no próximo Shabbat. Shalom, shalom. Shalom.